que o anjo me revelou sobre 2025 vai te deixar sem palavras. Ouça urgente. Eu preciso te contar algo que aconteceu comigo há 3 dias atrás e que mudou completamente a forma como eu enxergo o momento que você está vivendo agora. Eu sei que você está cansado de esperar. Eu sei que você tem orado e parece que nada muda. Eu sei que você olha para o calendário e pensa que mais um ano passou e você continua no mesmo lugar. Eu sei que tem dias que você acorda sem forças, sem esperança, sem saber como vai pagar as contas do mês. Eu sei que você tem chorado escondido porque não quer que ninguém veja sua fraqueza. Eu sei que você já pensou em desistir de tudo porque a luta está pesada demais. Mas antes de você fechar esse vídeo, antes de você desligar achando que é mais uma mensagem igual às outras, eu preciso te dizer que você não está aqui por acaso. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui porque Deus tem um recado urgente para te dar sobre os próximos dias da sua vida. E o que eu vou te revelar agora não é opinião minha, não é achismo, não é autoajuda barata. É uma revelação espiritual que eu recebi e que vai mudar completamente a forma como você vai entrar em 2025. Faz 3 noites eu estava em oração. Não era uma oração normal. Eu estava profundamente angustiado porque eu via tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas desistindo da fé, tantas pessoas falando que Deus não responde mais. E eu clamei a Deus pedindo uma palavra, uma direção, algo que pudesse trazer esperança para os que estão no vale. E foi na madrugada, naquela hora em que tudo está silencioso, que eu senti uma presença forte no quarto. Não era medo, era paz, misturada com tremor. E eu ouvi uma voz clara como cristal me dizendo: diga ao meu povo que 2025 é o ano da libertação sobrenatural. Diga que eu vou fazer em dias o que não fiz em anos. Diga que os que estão presos vão ser soltos. Os que estão doentes vão ser curados. Os que estão quebrados financeiramente vão prosperar. Mas diga também que eles precisam se preparar, porque a batalha vai ser intensa antes da vitória. E quando eu ouvi isso, imediatamente veio na minha mente uma história que está na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É a história de um homem chamado Pedro. E eu preciso que você preste muita atenção nessa história porque ela foi escrita há quase 2000 anos. Mas parece que foi escrita exatamente para você neste momento. Pedro era um dos apóstolos mais importantes da igreja primitiva. Ele andou com Jesus. Ele viu os milagres. Ele pregava com poder e multidões se convertiam. Mas chegou um tempo em que o rei Herodes começou a perseguir os cristãos. A Bíblia diz no versículo 1 que Herodes estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja. Ele mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. E quando ele viu que isso agradou os judeus, ele decidiu prender Pedro também. Imagina a cena. Pedro é capturado, preso e colocado numa prisão de segurança máxima. A Bíblia diz no versículo 4 que ele foi entregue a 4 grupos de 4 soldados cada, para o guardarem. 16 soldados vigiando um homem só. Ele estava acorrentado entre 2 soldados, com sentinelas na porta. Era impossível escapar. Humanamente falando, Pedro estava condenado. E o plano de Herodes era claro. Depois da Páscoa, ele ia apresentar Pedro ao povo para ser executado publicamente, do mesmo jeito que Tiago foi morto. Pedro estava ali, no fundo daquela prisão fria e escura, acorrentado, ouvindo o barulho das correntes toda vez que se mexia. Ele sabia que em poucos dias seria a sua vez de morrer. Ele podia sentir o cheiro da morte rondando. As horas passavam lentas. A angústia devia ser insuportável. Ele tinha família, ele tinha sonhos, ele tinha chamado. Mas agora estava ali, preso, esperando o dia da execução. E sabe o que a igreja estava fazendo enquanto Pedro estava preso? Versículo 5 diz algo lindo. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja não desistiu. Eles não aceitaram aquela sentença. Eles se reuniram e começaram a orar. Não foi uma oração de 5 minutos. Foi oração contínua, insistente, desesperada. Eles oraram dia e noite. Eles não aceitaram que o inimigo levasse Pedro. E olha que coisa impressionante. Chegou a última noite antes da execução. Era a última chance. Amanhã Pedro morreria.
E a Bíblia diz no versículo 6 algo que me arrepia toda vez que leio. Naquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Você entendeu isso? O homem estava dormindo. Na véspera da morte, ele estava dormindo. Como é possível? Porque Pedro tinha uma paz que ultrapassa todo entendimento. Ele tinha descansado a causa dele nas mãos de Deus. Ele não estava em pânico, não estava desesperado, não estava surtando. Ele dormia em paz mesmo no meio da tempestade. E foi exatamente nessa hora que o milagre aconteceu. Versículo 7 diz: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E tocando o lado de Pedro, o despertou dizendo: Levanta-te depressa. Aquela prisão escura se encheu de luz de repente. Um anjo apareceu. E olha o que o anjo fez. Ele tocou Pedro. Não foi uma visão distante. Foi um toque real, físico. O anjo acordou Pedro com urgência e disse: Levanta-te depressa. E a Bíblia diz que no mesmo instante, as cadeias caíram das mãos de Pedro. As correntes que o prendiam simplesmente se abriram e caíram no chão. Os soldados que estavam ali dos 2 lados não viram nada. Eles continuaram dormindo como se nada estivesse acontecendo. Era um milagre sobrenatural. Era Deus operando no mundo espiritual de uma forma que o mundo natural nem percebia. O anjo deu instruções específicas para Pedro no versículo 8. Cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a tua capa e segue-me. Pedro obedeceu cada instrução. Ele se vestiu, colocou as sandálias, pegou a capa e seguiu o anjo. E eles passaram pela primeira guarda. Ninguém viu. Passaram pela segunda guarda. Ninguém despertou. E quando chegaram no portão de ferro que dava para a cidade, versículo 10 diz: O qual se lhes abriu por si mesmo. A porta mais segura, mais trancada, mais impossível de abrir se abriu sozinha. Sem chave, sem força humana, sem explicação lógica. Simplesmente se abriu. E eles saíram e andaram por uma rua. O anjo acompanhou Pedro até ele estar em segurança e então desapareceu. E foi só nessa hora que Pedro caiu em si. Versículo 11 diz: Então Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Ele percebeu que não era sonho. Era real. Deus tinha mandado um anjo. Deus tinha quebrado as cadeias. Deus tinha aberto as portas impossíveis. Deus tinha libertado ele quando não havia mais esperança. E tem um detalhe lindo nessa história. Quando Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos orando por ele, ele bateu na porta. Versículo 13 diz que uma moça chamada Rode foi atender. E quando ela reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria ela nem abriu a porta. Ela correu para dentro gritando que Pedro estava ali. E sabe o que o povo fez? Eles não acreditaram. Eles estavam orando pela libertação de Pedro, mas não acreditaram quando a libertação aconteceu. Eles disseram que a moça estava louca, que devia ser o anjo de Pedro. Mas Pedro continuou batendo, até que eles abriram a porta e viram com os próprios olhos. E todos ficaram maravilhados. Agora me escuta com atenção, porque aqui está a revelação que eu preciso te dar. Você é Pedro nessa história. Você está preso. Pode não ser uma prisão física, mas você sabe que está preso. Preso na dívida, preso na doença, preso no vício, preso no relacionamento destruído, preso na depressão, preso na mesmice. Você tem tentado sair, mas as correntes são fortes demais. Os soldados da vida te vigiam de perto. As portas de ferro estão trancadas, e parece que amanhã vai ser sua execução final. Mas eu vim te dizer que essa é a última noite da sua prisão. Essa é a hora em que Deus está enviando o anjo. Essa é a hora em que a luz vai resplandecer na sua escuridão. Essa é a hora em que o toque de Deus vai te despertar e dizer: levanta-te depressa. As correntes que te prenderam por anos vão cair agora. A primeira guarda, que é a fortaleza mental da dúvida, você vai passar. A segunda guarda, que é o ataque espiritual do inimigo, você vai passar. E quando chegar naquela porta de ferro, naquela situação que parece impossível de resolver, ela vai se abrir por si mesma. Esse é o recado que o anjo me deu sobre 2025. Não é um ano comum.
É o ano em que Deus vai fazer milagres de libertação sobrenatural. É o ano em que o impossível vai acontecer. É o ano em que quem estava condenado vai ser liberto. É o ano em que quem estava preso vai andar em liberdade. Mas assim como Pedro tinha uma igreja orando por ele sem parar, você precisa de pessoas concordando com você em oração. Você não pode enfrentar essa batalha sozinho. E tem algo mais que eu preciso te falar. Pedro dormiu na véspera da libertação. Ele descansou. Ele não ficou em pânico. E eu sinto Deus dizendo para você agora: descanse. Para de se desesperar. Para de tentar resolver tudo na sua força. Entrega nas minhas mãos e descansa. Porque enquanto você dorme em paz, eu estou trabalhando no espiritual preparando o teu milagre. E olha que coisa linda. Quando o anjo apareceu, ele não quebrou as correntes primeiro. Ele acordou Pedro primeiro e disse: levanta-te. Porque a primeira coisa que precisa acontecer é você levantar. Levanta da depressão. Levanta do chão onde você caiu. Levanta da autocompaixão. Levanta da incredulidade. E aí sim, quando você se levanta, as correntes caem. Tem gente orando por você agora mesmo e não sabe. Tem intercessores no mundo todo clamando para Deus libertar pessoas que estão presas. E sua libertação está marcada para acontecer em 2025. Não é promessa de homem. É palavra profética. É revelação angelical. É decreto do céu. E sabe o que mais o anjo me disse? Ele disse que muitos vão ser libertos, mas vão demorar para cair em si. Eles vão receber o milagre, mas não vão acreditar que é real. Eles vão achar que é sorte, que é coincidência. Mas eu vim te avisar. Quando as portas começarem a se abrir na sua vida, quando as correntes começarem a cair, reconheça que é Deus. Dê glória a Ele. Testemunhe para os outros. Porque o milagre não é só para você. É para que através de você muitos creiam. Agora eu preciso que você coloque a mão no peito. Sente a batida do seu coração. Você está vivo. Você está respirando. E enquanto há vida, há esperança. Eu vou fazer uma oração com você agora. Mas não é uma oração qualquer. É a oração da libertação. É a oração que vai quebrar as correntes. É a oração que vai abrir as portas de ferro. E eu preciso que você ore comigo de coração aberto, em voz alta se você puder, porque tem poder quando você declara com sua boca. Vamos lá. Pai eterno, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho diante do teu trono de graça neste momento, não porque eu mereço, mas porque o sangue de Jesus me dá acesso. Senhor, eu preciso começar essa oração confessando meus pecados. Eu confesso que nem sempre confiei em Ti. Eu confesso que duvidei do Teu amor por mim. Eu confesso que tem dias que eu achei que Tu me abandonaste. Eu confesso que murmurei, que reclamei, que comparei minha vida com a dos outros e senti inveja. Eu confesso que busquei soluções fora de Ti. Eu confesso que tem momentos que eu quis fazer tudo do meu jeito, ao invés de esperar no Teu tempo. Perdoa-me, Senhor. Perdoa cada palavra de incredulidade. Perdoa cada pensamento de desistência. Perdoa cada vez que eu falei mal de alguém. Perdoa cada vez que eu julguei meu irmão. Perdoa minha impaciência, minha ansiedade, minha falta de fé. Lava-me agora com o sangue precioso de Jesus que foi derramado no Calvário. Purifica-me de toda mancha, de toda sujeira, de toda culpa. Eu declaro que pelo sangue de Jesus eu sou perdoado. Eu sou lavado. Eu sou purificado. Eu sou justificado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos 8, versículo 1. E agora, Pai, com a autoridade que Jesus me deu em Lucas 10, versículo 19, eu tomo domínio sobre toda a força das trevas que está operando contra a minha vida. Eu quebranto toda maldição hereditária agora em nome de Jesus. Toda palavra negativa que foi falada sobre mim, eu cancelo. Todo decreto do inimigo contra minha família, eu anulo. Toda maldição de pobreza que vem de geração em geração, eu quebro agora. Toda maldição de doença, de morte prematura, de acidentes, de separação, de vícios, eu quebro em nome de Jesus. Está escrito em Gálatas 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus levou toda a maldição na cruz. Então eu declaro que não há mais poder nenhum de maldição sobre minha vida.
Eu renuncio agora a toda aliança que foi feita por mim ou pela minha família com o reino das trevas. Se alguém da minha família mexeu com macumba, com feitiçaria, com centro espírita, com umbanda, com candomblé, eu quebro esse pacto agora. Se eu mesmo busquei ajuda em lugar errado, se eu consultei cartomante, se eu fui em terreiro, se eu acreditei em horóscopo, se eu usei patuá, se eu usei qualquer objeto de feitiçaria, eu renuncio tudo isso agora. Eu amarro todo demônio de família que está operando na minha casa. Eu amarro o espírito de discórdia. Eu amarro o espírito de separação. Eu amarro o espírito de infidelidade. Eu amarro todo encosto, toda entidade, todo espírito familiar que acompanha minha linhagem. Em nome de Jesus eu ordeno que todo o poder das trevas seja quebrado agora. Eu sou propriedade de Jesus. Eu fui comprado por preço de sangue. E nenhum demônio tem direito legal sobre minha vida. E agora eu clamo pela minha situação financeira, Senhor. Tu sabes que tem dias que eu não sei como vou pagar as contas. Tu sabes que o dinheiro não está dando. Tu sabes das dívidas que me sufocam. Tu sabes do nome sujo na praça. Tu sabes do cartão de crédito estourado. Tu sabes do aluguel atrasado. Tu sabes que eu tenho vergonha de chegar nos lugares porque devo para todo mundo. Mas eu me agarro na tua palavra que diz em Filipenses 4, versículo 19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Senhor, tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu és o dono do ouro e da prata conforme Ageu 2, versículo 8. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. Tu és o Deus que fez maná cair do céu. Tu és o Deus que multiplicou o azeite da viúva. Tu és o Deus que fez Jesus multiplicar pão e peixe. Então eu creio que tu podes multiplicar o pouco que eu tenho. Eu creio que tu podes abrir portas de emprego. Eu creio que tu podes trazer cliente novo, contrato novo, oportunidade nova. Eu decreto que o devorador está sendo repreendido sobre minha vida conforme Malaquias 3, versículo 11. Eu decreto que as janelas dos céus estão se abrindo agora. Eu decreto prosperidade sobre minha vida, não para gastar com luxo, mas para viver com dignidade, para honrar teu nome com meu dízimo e minha oferta, para ajudar quem precisa. Eu decreto trabalho para quem está desempregado. Eu decreto promoção para quem está ganhando pouco. Eu decreto aumento de salário. Eu decreto que ideias de negócio vão vir na minha mente. Eu decreto que sociedades abençoadas vão aparecer. Eu decreto que tudo que eu colocar a mão vai prosperar conforme Salmos 1, versículo 3. Eu decreto que o dinheiro roubado, desviado, perdido de forma injusta, vai ser restituído em dobro, conforme a lei da restituição em Êxodo 22, versículo 4. Eu decreto que minha casa vai ser abençoada. Meu celeiro vai transbordar. Meus depósitos vão encher. Minha conta bancária vai receber valores inesperados. Eu decreto que até o fim de 2025 eu vou estar numa situação financeira completamente diferente. As dívidas vão ser pagas. O nome vai ser limpo. A abundância vai chegar. E agora eu clamo pela minha saúde e pela saúde dos meus familiares. Senhor, tu conheces a dor que está no meu corpo. Tu sabes da doença que me atormenta. Tu sabes do resultado do exame que me assustou. Tu sabes da dor crônica que não passa. Tu sabes do remédio que eu tomo todo dia. Tu sabes da cirurgia que os médicos disseram que eu preciso fazer. Tu sabes do câncer, da diabetes, da pressão alta, do problema no coração. Mas eu me agarro na tua palavra que diz em Êxodo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Pelas chagas de Jesus eu fui sarado conforme Isaías 53, versículo 5. Jesus levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças conforme Mateus 8, versículo 17. Então eu decreto cura completa sobre meu corpo agora. Toda célula doente seja restaurada. Todo órgão que não está funcionando direito volte ao normal. Todo tumor se dissolva. Todo câncer morra. Toda diabetes seja curada. Toda pressão alta seja normalizada. Todo problema no coração seja resolvido. Toda dor crônica desapareça. Eu repreendo todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. Eu repreendo a depressão. Eu repreendo a ansiedade. Eu repreendo o pânico. Eu repreendo a insônia.
Eu repreendo toda doença que veio para me matar, me roubar, me destruir. Jesus disse em João 10, versículo 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu decreto vida abundante. Eu decreto saúde perfeita. Eu decreto que meu corpo vai funcionar exatamente como tu criaste. E se você está orando comigo agora e sentindo que algo está se movendo dentro de você, se você está sentindo essa unção, essa presença forte de Deus, eu quero pedir uma coisa para você. Eu quero que você digite amém aqui nos comentários. Não tenha vergonha. Quando você declara amém, você está concordando com essa palavra profética. Você está ativando sua fé. E eu vou orar especificamente por cada pessoa que deixar seu pedido aqui. Então digita amém agora e deixa seu pedido de oração. Pode ser a situação financeira, pode ser saúde, pode ser família. Eu e milhares de irmãos vamos concordar com você em oração, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, conforme Mateus 18, versículo 20. E agora eu clamo pela minha família, Senhor. Tu sabes que meu casamento está destruído. Tu sabes que meu filho está nas drogas. Tu sabes que minha filha se desviou dos teus caminhos. Tu sabes das brigas dentro de casa. Tu sabes da separação que está ameaçando. Tu sabes dos parentes que não se falam há anos. Tu sabes da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão que está envenenando minha família. Mas eu me agarro na promessa de Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Eu decreto salvação sobre minha família agora. Eu decreto que meus filhos vão voltar para os caminhos do Senhor. Eu decreto que meu casamento vai ser restaurado. Eu decreto que o amor vai voltar. Eu decreto que a paz vai reinar no meu lar. Eu decreto que todo filho e filha que se desviaram vão ter um encontro com Jesus. Eu decreto que os vícios vão ser quebrados. O alcoolismo vai ser quebrado. As drogas vão ser quebradas. O cigarro vai ser quebrado. A pornografia vai ser quebrada. Todo vício que escraviza seja quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu consagro minha casa ao Senhor agora. Eu declaro que minha casa é do Senhor. Como Josué disse no capítulo 24, versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu decreto que os anjos de Deus estão acampando ao redor da minha casa, conforme Salmos 34, versículo 7. Eu decreto proteção divina sobre cada pessoa da minha família. Eu decreto que nenhum mal nos atingirá, nenhuma praga chegará perto da nossa tenda, conforme Salmos 91, versículo 10. E antes de eu terminar essa oração, eu quero te convidar para uma coisa muito importante. Esse canal aqui não é só mais um canal de oração no YouTube. Isso aqui é um exército de intercessores. São milhares de pessoas orando juntas todos os dias, concordando em fé, vendo milagres acontecerem. E eu quero que você faça parte dessa família espiritual. Quando você se inscreve aqui e ativa o sininho, você não está só apertando um botão. Você está entrando numa aliança de oração. Você está dizendo que quer fazer parte dessa corrente de milagres. Todo dia tem uma palavra nova, uma oração poderosa para fortalecer sua fé. Não deixa o inimigo roubar essa bênção de você. Inscreve-se agora, ativa o sininho. Deixa seu like nesse vídeo porque isso ajuda outras pessoas que estão desesperadas como você estava a encontrarem essa mensagem. Compartilha com quem está precisando de um milagre urgente. E agora eu vou encerrar com uma palavra profética que o Espírito Santo está colocando no meu coração para você. Assim diz o Senhor: meu filho, minha filha, essa é a última noite da tua prisão. As correntes que te prenderam por tanto tempo vão cair agora. A primeira guarda que te impedia de avançar, você vai passar. A segunda guarda, que era a fortaleza do medo, você vai passar. E aquela porta de ferro, aquela situação que parecia impossível de resolver, ela vai se abrir por si mesma. Eu estou enviando o meu anjo para te despertar. Eu estou trazendo luz para a tua escuridão. Eu estou tocando em ti agora e dizendo: levanta-te depressa. 2025 é o teu ano de libertação sobrenatural. É o ano em que eu vou fazer em dias o que não fiz em anos. É o ano da restituição, da cura, da provisão, da restauração. Eu vou abrir portas que estavam fechadas há décadas. Eu vou trazer oportunidades que tu nem sonhavas.
Eu vou curar doenças que os médicos disseram ser incuráveis. Eu vou encher tua casa de provisão. Eu vou trazer teus filhos de volta. Eu vou salvar tua família. Prepara-te, porque a partir de agora as coisas vão começar a mudar. Tu vais ver sinais. Tu vais ver confirmações. Tu vais ver portas se abrindo. E quando isso acontecer, não duvides. Não aches que é coincidência. Reconhece que sou eu operando na tua vida. E dá testemunho para que outros creiam também. Porque o milagre que eu vou fazer em ti não é só para ti. É para que através de ti muitas vidas sejam alcançadas. Eu decreto que tu és mais que vencedor por meio de Cristo Jesus, conforme Romanos 8, versículo 37. Eu decreto que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, conforme Isaías 54, versículo 17. Eu decreto que tu és abençoado na cidade e abençoado no campo, abençoado ao entrar e abençoado ao sair, conforme Deuteronômio 28, versículo 6. Eu decreto que o Senhor abrirá para ti o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, conforme Deuteronômio 28, versículo 12. Vai em paz agora. Vai sabendo que foste ouvido. Vai com a certeza de que o milagre já está a caminho. As correntes já caíram. As portas já se abriram. Tu és livre. Tu és curado. Tu és abençoado. Tu és próspero. Tu és vitorioso. E nos próximos dias tu vais começar a ver a manifestação física daquilo que já aconteceu no mundo espiritual. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção de Abraão está sobre ti. A unção de Davi está sobre ti. A provisão de Salomão está sobre ti. E o poder de ressurreição de Jesus Cristo está operando na tua vida agora. Tu vais viver e não morrer. Tu vais prosperar e não quebrar. Tu vais vencer e não perder. Porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo, conforme 1 João 4, versículo 4. Recebe tua libertação agora. Recebe tua cura agora. Recebe tua bênção agora. Em nome de Jesus. Amém e amém.